Que direito? Não, vamos pensar assim, não. Pum, eu tenho o direito de colher tal coisa. Você tem direito de colher? Você fez tal coisa, tal tamanho para querer exigir uma colheita dessa? Eu quero mudança no meu casamento. Meu marido não muda, um exemplo. Mas você por acaso mudou para que seu marido viesse mudar? A minha esposa não mudou, mas será que eu mudei para que ela visse ver que eu mudei? Eu não sou reconhecido na empresa, mas será que eu fiz para onde? Para ser reconhecido na firma? Ah, na igreja eu não sou reconhecido, mas será que eu fiz para onde? Para ser reconhecido? Deu para entender, igreja? E começa por mim. Por isso que eu falo, é um culto profético. Decisões. E todo ano é carregado de expectativa, de planos, de promessas, de metas, novos objetivos. Mas no decorrer vem um desânimo. Exatamente no dia 24, 25 de dezembro, estava eu agir pintando a igreja aqui, um ano. A Margarete perguntou, mas eu não ligo para isso. Deu para entender? Exatamente o mês de Natal nós ficamos aqui pintando a igreja, reformando tudo aqui a igreja. Estou apenas dando um exemplo. Deu para entender, igreja? Então todos nós temos uma expectativa. Qual é a nossa expectativa? Vai crescer, as pessoas vão vir, e a igreja vai mudar, as pessoas vão mudar, isso. Será que foi alcançado esse objetivo? Essa chegada, esse trabalho? É assim. A nossa irmã trabalha no centro, a Jéssica, trabalhou até as 10 da noite, de segunda a sábado, não sei se domingo até de tarde, não sei. Então, olha para ela, está cansada, por quê? Ela trabalhou. Para quê? Para alcançar tal objetivo. Qual é o objetivo? Aumentar a meta na firma onde ela trabalha de tal porcentagem a mais financeiramente. É o objetivo na vida. A firma ganha, ela ganha, todo mundo ganha. É cansativo? É cansativo. Mas é a lógica. Nós não vamos colher aquilo que nós não plantamos. É justo uma pessoa colher aquilo que não plantou? Não é justo. E a Bíblia nos ensina alguns homens que tomaram decisão na vida. E por isso que esses homens são diferenciados. Quando nós resolvemos tomar algumas decisões na vida, as coisas são mudadas. Eu quero falar de primeiro homem, por exemplo, de Abraão. Abraão, ele decidiu ouvir e obedecer à voz do Senhor. Deu para entender? Abraão, ele decidiu, decisão, eu vou ouvir e obedecer, porque ouvir é uma coisa, obedecer é outra. Ouvir e obedecer é totalmente diferente de só ouvir. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha só. Objetivo. Você tem como objetivo para o ano que vem, 2026? Ou é apenas mais um calendário? Não pode ser mais um calendário. Algumas igrejas colocam tema, cansei de colocar tema em igreja. O ano da prosperidade, o ano da colheita, né? Esse ano nosso, o ano que vem nosso vai ser o ano da colheita. Nós vamos começar o culto com semente e vamos colher no decorrer do ano. Então vai ser o ano da colheita. Então o tema de 2026 para a igreja do Nazareno Serrano é o ano da... Para colher tem que... Deu para entender, não? E Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe respondeu, ou ordenou, perdão. Vou repetir. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra onde eu te indicarei, e eis que lhe farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, te engrandecerei, o teu nome será tua uma benção. O Abraão vai ser benção, o Abraão vai ser grande, o Abraão vai ser honrado, mas para isso ele precisa tomar algumas decisões. Qual a decisão que ele tinha que tomar? Obedecer a Deus, sair da terra da parentela,
Você entendeu? Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser honrado, todo mundo quer ser bênção, ser turma bênção. Ai daquele que mexer com Abraão será amaldiçoado, aquele que abençoar Abraão será abençoado. Tudo isso é lindo, mas tem um único objetivo: Abraão, eu te ordeno, saia. Abraão nunca tinha ouvido a voz de um Deus invisível. O Antigo Testamento era conhecido Deus como Deus invisível. Agora você imagine a cabeça desse povo, porque todos os deuses que existiam tinham uma imagem e escultura. Abraão, ele ouviu um Deus que ele nunca tinha visto antes, e poderia ser para Abraão mais um Deus no meio de milhares de deuses. O seu pai Terá era fabricante de deuses, fazia deuses. E aí ele ouve um Deus invisível. Tinha morrido seu pai, mas tinha morrido seu irmão, mas ele acaba saindo. Ele larga a parentela. Ele ouve a Deus. Então, qual o objetivo que você quer para 2026? Eu quero obedecer a Deus. Para mim ser grande, para mim ser abençoado, para mim chegar ao outro lado da margem, eu preciso obedecer a Deus. Porque se eu não obedecer a Deus, eu vou rodear num deserto e não vou para lugar nenhum. Talvez a minha geração vai, como aconteceu lá. Abraão ouviu a voz de Deus, uma voz de um Deus desconhecido, e ele decidiu ouvir a voz de Deus. Quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, obedecer, mesmo que venham as tribulações, iremos chegar ao outro lado da margem. Abraão, ele chegou rápido, ele chegou na terra prometida rápido. Em Gênesis 12 mesmo, ele chegou na terra prometida, no mesmo Gênesis 12. Só que com o tempo veio o quê? Veio a escassez, veio a fome, ele teve que sair. Ele voltou para o Egito. E muitas vezes nós estamos debaixo da palavra do Senhor e vem as crises. Abraão se tornou o pai da fé porque decidiu ouvir e obedecer a voz de Deus. Por isso que ele foi chamado o pai da fé. Então, decide ouvir a voz de Deus. Nós temos visto muita voz no mundo. Nós temos ouvido muita voz de pessoas que não querem nada com nada nessa vida. Nós temos ouvido muita voz de pessoas mundanas. Nós temos ouvido muita voz de pessoas que só querem nos prejudicar, só querem nos afundar, não está nem aí, não está nem aí com igreja, não está nem aí com família, não está nem aí com a sociedade. Cuidado as vozes que nós ouvimos. Eva decidiu ouvir a voz da cobra, do diabo, e aconteceu o que aconteceu. Você vai decidir esse ano então ouvir a voz de Deus, mais a voz de Deus? Vamos ver mais um homem aqui, não? Abra aí Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé decidiu andar com Deus. Noé simplesmente ele decidiu andar com Deus no mundo totalmente ao contrário. Você conhece a história, totalmente pecaminoso. E Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Era um mundo inverso. Um mundo hoje que a salvação era destruir, o que foi que aconteceu? E Noé ele foi diferente dos outros. Você tem que ser diferente. Nós precisamos ser diferente das outras pessoas. A igreja do Senhor precisa ser diferente de todo mundo, de todo o universo, de toda a sociedade. A igreja ela não pode ser igual ao mundo. Nós não podemos ser igual ao mundo. As pessoas têm que olhar para você, as pessoas têm que olhar para mim e ver algo diferente. Se nós não fazemos a diferença, jamais as pessoas vão voltar para a igreja ou vão ir para a igreja
no intuito de querer mudar de vida. As pessoas vão querer ir para a igreja com o único intuito de ser próspero, de ser um hobby, de ser qualquer coisa, menos nascer de novo. Os escândalos que estão acontecendo nas igrejas, os escândalos nas denominações. Quando nós decidimos andar com Deus, estamos nos protegendo do dilúvio. Quando Noé decidiu andar com Deus, ele estava se autoprotegendo do dilúvio. Quando você decide andar com Deus, você está fazendo uma proteção do dilúvio, você e a tua família. Veio o dilúvio, quem que entrou dentro da arca? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. E os demais ficaram para fora. Quando nós decidimos andar com Deus, nós estamos nos formando uma proteção, protegendo a nós mesmos e a nossa família de não ser afogado. Porque as bênçãos é de geração a geração, mas também a maldição é de geração a geração. Quando eu quero que o meu filho seja um filho abençoado, eu preciso ensinar ele o caminho, a verdade e a vida. Se eu não ensinar aos meus filhos o caminho, a verdade e a vida, ele vai ser tudo menos cristão. O mundo estava em pecado, porém Noé era a graça de Deus. Não foi isso quando Deus viu? Deus ficou revoltado, vou acabar com tudo, vou destruir com tudo. Lá em Gênesis capítulo 6, eu vou acabar com tudo, com os animais. Aí olhou Noé e sentiu graça. Deus tem que olhar para mim, olhar para você e ver a graça. A graça. Falou, vale a pena. Quando Deus viu Noé e viu a graça, ele falou assim, ó, valeu a pena insistir no ser humano. Apesar dos pesares, apesar que o ser humano é uma raça pecaminosa, é uma raça difícil de lidar, ainda vale a pena investir em pessoas. E Noé, Deus viu graça. O mundo lá fora, não está na Bíblia, mas tenho certeza que houve deboche. O mundo lá fora foi contra Noé, tirando sarro em Noé. Mas Noé era a graça do Senhor. E a gente não vai conseguir agradar o mundo e não vai conseguir agradar a Deus ao mesmo tempo. E aí temos que fazer algumas escolhas da vida. Você quer ver o terceiro personagem? Entenderam aqui, igreja? É uma palavra de decisão. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero? Eu fiquei 12 anos em Santo Gertrudes e falei, chega, vou para Ribeirão Preto. Decisão. Josué capítulo 24, o último capítulo de Josué. Josué tinha, junto com o povo, tinha conquistado Canaã, ou pelo menos uma boa parte de Canaã. E ali ele começa no capítulo 24, lá no versículo, no comecinho do 24, ele faz uma reunião. Josué capítulo 24, versículo 15 e 16. Mas antes de eu ler o 15 e 16, quero dar uma introdução daquilo que foi falado lá no capítulo 24, versículo 1, até chegar no 24 e 26. O que acontece? Josué, ele conquistou Canaã, uma boa parte de Canaã. E aí o que ele faz? Ele chama toda a liderança, ele chama as 12 tribos, os líderes, ele chama todos os anciões, ele faz a reunião, chama o povo e aí ele começa a decorrer, aí ele começa a contar a história, até chegar nessa conclusão que eu vou falar aqui agora. Ele começa a falar a história de Abraão, o chamado de Deus, ele começa a falar do Gênesis 12, e aí ele começa a narrar a história de José, ele narra a história de Jacó, ele narra a história de Moisés, ele narra a história do Mar Vermelho, ele narra a história dos 40 anos no deserto. Ele começa a falar para o povo tudo aquilo que o povo já sabia, mas é bom relembrar. E ele começa a narrar, e ele começa a falar no decorrer disso tudo. Existe muitas idolatria, muitas imagens de escultura, existe muito pecado.
Então ele começa a falar o lado bom e também começa a falar o lado mal, o lado ruim. E aí ele começa a tomar uma decisão. Nós passamos toda essa trajetória, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nós passamos por luta, tem muitas contendas, tem muitas idolatrias, tem muitos outros deuses, tem muita guerra, mas tem um Deus que nos abençoou, apesar dos apesares, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, Deus nos trouxe até aqui. Ele começa a narrar sobre o Rio Jordão, toda a trajetória ele começa a narrar, e aí ele finaliza, Josué capítulo 24, versículo 15 e 16. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhe hoje a quem sirvais, se é os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses de Amorreu, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos quem? Ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos acontecerá que deixamos o Senhor para servirmos outros deuses. Mas eles já estavam servindo outros deuses. Eles já estavam servindo, escondido, mas já estavam servindo. Aonde eles estavam, tinha deuses. Tinha Deus lá do passado, tinha o Deus do presente. E aí Josué toma uma decisão: eu não sei o que vocês querem, eu já expliquei toda a história. Sabe quando o pai ou a mãe chama um filho e fala: filho, eu quero conversar com você, eu quero dar um conselho para você, filho. Tem dois caminhos, existe isso, existe isso. Você decide o que você quer. Se você for por esse caminho, você vai pagar preço, mas se você for por esse caminho, você é abençoado. Você já falou isso para os seus filhos? Quem já falou para os seus filhos? Quem já falou? Todos já falou. O que aconteceu aqui? E aí Josué fala assim: eu decido, eu e minha família decide a Deus. E vocês fazem o que vocês acham melhor. São decisões. Josué decidiu servir a Deus. A Bíblia mostra que nós somos livres para escolher entre o bem e o mal, seguir a Deus ou não seguir a Deus. E aí Josué decide, junto com a sua família, servir o Senhor. Por que Josué junto com a sua família? Porque a origem da família de Josué sempre serviu a Deus. Sempre foi uma família que servia a Deus. Josué foi bem claro, Josué, para o seu povo: independente da escolha de vocês, eu decido servir a Deus. Nem todo mundo que está na igreja serve a Deus, concorda ou não? Eu falo todas as igrejas, nem todos que estão dentro da igreja seguem a Deus. Sempre tem dentro da igreja aqueles que levam a vida de qualquer jeito. Tem aqueles que são enrolados, vai ser enrolado o resto da vida, vai morrer enrolado e vai estar só de passagem na igreja. E aí depois Deus vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Tem aqueles que na igreja que trabalha, que rala, que está lá todo dia, está nos cultos, figurinha carimbada. Ele faltou, já acha estranho, faltou, né? Era 9h30, olhei, a pastora Nenê não chegou ainda. Margarete, você sabe alguma coisa? Não sei. Aí a pastora veio, aí falamos: a pastora Nenê não falta. Você entendeu? São falta. Tem pessoas que faltam assim, nem percebem. Não, faltou mais uma vez. Não é assim ou não é assim? Isso é em todas igrejas, todas. Eu não posso olhar nas pessoas para querer mudar de vida. Eu quero mudar de vida, independente se a igreja quer ou não quer. Eu quero buscar o Espírito Santo, independente se muitos querem ou não querem. Eu e minha casa, nós decidimos. Hoje eu estou passeando na Bíblia, para vocês entenderem que alguns homens que foram diferenciados na Bíblia tomaram decisões. Eu não quero ser mais um. Você quer ser mais um no meio do povo? Você quer ser a multidão? Você quer ser discípulos? Ou você quer ser o apóstolo? Mesmo no apóstolo, irmão, mesmo sendo apóstolo, tem um traidor. Mesmo sendo apóstolo, tem um que duvida até da própria alma. Mesmo sendo apóstolo, quando as pessoas pediam misericórdia, aquele cego pedia misericórdia, eles falavam: baixa, você está gritando demais. A multidão só queria pão. Deus falou para Jesus: você só quer pão.
Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel decidiu não se contaminar. Josué decidiu servir ao Senhor. Abraão decidiu ouvir e obedecer. E Daniel decidiu a não se contaminar. Você conhece a história de Daniel? Ele é escravo no meio da Babilônia, onde pecado tomava conta, onde deuses tomava conta, onde a Babilônia, onde Nabucodonosor acabou com o templo do Senhor, destruiu o templo do Senhor, o templo onde Salomão tinha feito, aonde não tinha expectativa de vida nenhuma, aonde os escravos voltou a ser escravo, voltou à origem antiga. Eles não tinham autoridade para opinar, falar, apenas responder aquilo que o seu líder conversa. Isso era o escravo. E aí fizeram, você conhece a história de Daniel, não só ele, mas os seus amigos. E ali estava fazendo algumas seleções para poder trabalhar lá no palácio com Nabucodonosor. E aí Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim, dizia várias comidas, você vai comer comida, você vai fazer isso, você vai passar alguns dias abençoado, você vai ser bem tratado, porque vai ter uma seleção. E depois o rei vai decidir, vai escolher em quem ele vai querer que fique ao lado dele. Daniel poderia aproveitar daquelas circunstâncias, porque não é todo dia que tem coisas boas, não é todo dia que tem festa, não é todo dia que tem isso, não é todo dia que tem, mas a igreja tem todo sábado, a igreja tem todo domingo, a igreja tem toda quarta, mas essa festa só tem hoje, e aí começa, o mundo é assim. Daniel, porém, decidiu, decisão no seu coração, não se tornasse impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa do rei. Solicitou ao chefe dos oficiais uma permissão para se abster daquele alimento. Aí muitos falam, Daniel não comeu a comida do rei, Daniel abriu mão, vou fazer o jejum Daniel. Já ouviu falar o jejum Daniel, não? 21 dias, sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, não consegue interpretar. Ah, pastor, já que você está falando, eu que estou falando é o seguinte, a comida do rei era uma comida típica contra os princípios bíblicos, era uma comida contra os princípios dos judeus, dos hebreus. São carnes que não podia comer, existia princípios, comida de pessoas, de bicho andando, não podia comer, bicho rasteando, não podia comer. Lembra de apóstolo Paulo, lá em Atos 10, onde teve uma visão, Deus falou assim, num lençol, falou, come, não, esses animais são impuros, lembra? E aí Deus falou assim, pode comer tudo. E tinha aqui muito peixe, alguns tipos de peixe não podia comer, outros podia comer. Camarão não podia comer. Os filisteus são comidas contra os princípios das leis de Moisés. O homem abriu mão, não é que ele abriu mão da comida, não, ele seguiu os princípios bíblicos. Princípios não se negociam. Eu vou comer planta, vou comer mato, vou comer qualquer coisa, mas eu não vou me contaminar com essa comida, porque essa comida faz mal a Deus, eu não posso comer. A geração de hoje qual que é? Crente pode beber, crente pode fumar, onde está na Bíblia, crente pode fazer música secular. Não é essa a geração de hoje, o crente pode tudo? Sim ou não? Essa geração de hoje tudo pode. Não, irmão, mas aí é outra geração, cara. É isso. Não é o jejum de Daniel, não. Daniel decidiu a não se contaminar com princípios. Princípios não se negocia. Acabou. Você sabe que pode e que não pode.
Aquela carne feita de sangue lá, como chama lá? Chouriço, todo mundo sabe que não pode comer isso. É de sangue. Galinha ao molho pardo, que fala isso, né? Não pode, porque é feito de sangue. Não pode. É princípio, lê a Bíblia, conhece a Bíblia. Não, jejum de Daniel. Vai ler a Bíblia, gente. Isso é uma geração de hoje. Daniel decidiu a não comer comidas contra os seus princípios. Acabou. Eu sou crente, eu sou cristão, o pastor não deixa. Não é isso que você ouve, não? O pastor não deixou? Ih, já começou para a igreja, já fizeram lavagem, celebraram a sua cabeça. É isso que você ouve. Eu vou para a igreja, mas eu vou do meu jeito. Eu até posso aceitar Jesus, mas olha, Daniel decidiu agradar a Deus acima de qualquer benefício. Os apóstolos decidiram abandonar a velha vida. Assim vou terminar. Pedro, Tiago, André e João eram pescadores de peixe. Uma certa feita, uma noite, não conseguiu pegar peixe. Você conhece a história. Jesus veio e falou: joga a rede ali, jogou. Pedro fala: sou pecador, não posso, não tenho direito. Deus falou assim: a partir de hoje vocês vão ser pescador de almas. Pescador de alma. Pedro decidiu seguir Jesus. Aonde Jesus passava, fazia o convite para os apóstolos. Olha a história dos apóstolos. E os apóstolos decidiram seguir Jesus. Mateus, por exemplo, se você olhar em Mateus capítulo 9, versículo 9, ou capítulo 6, versículo 6, eu não lembro, é um desses dois capítulos. Ele estava ali na sua coletoria, ele estava lá contando as entradas, os tributos. Ou era uma pessoa, o Mateus era uma pessoa odiada para o povo, mesmo sendo judeu, porque ele trabalhava para os romanos, era coletor de impostos. Os coletores de impostos eram odiados. Jesus chegou e falou assim: ó, segue-me. Ele largou a mesa lá, largou tudo e foi embora. Ele abandonou e foi embora. Ele decidiu nascer de novo. Ele decidiu largar toda a corrupção, todo o pecado, toda a mentira. Tirava dinheiro do povo. E aí hoje nós não pagamos imposto ou não? Você não paga imposto ou não paga imposto? Você não paga tributo ou não paga tributo? Então, aparentemente nós somos escravos também. Se você não pagar imposto, meu irmão, sai para a rua. Se você não pagar o NPS, irmão, o SUS não te atende, você não aposenta. Não é bem assim ou não é assim? Apóstolo Paulo, o que ele era? Fabricante de tendas. Ele decidiu ser um fabricante de igreja. Ele só abriu igreja. Abriu igreja. Ele decidiu, eu era fabricante de tenda. Ele passou a fabricar igreja. Onde ele ia abrir igreja. Onde ele ia abrir igreja. Ele decidiu abandonar uma vida boa que ele tinha antes, mas uma vida contaminada com o pecado. A ter uma vida difícil, mas trabalhar para Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O ano muda, mas o que realmente muda? É o ano ou as nossas decisões? Mudança, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser transformado, não dá mais, chega. Algumas coisas nós precisamos mudar, eu preciso mudar algumas coisas. Aliás, eu preciso mudar muita coisa. Muita coisa. Todos nós precisamos mudar decisões. Eu decido então. Não, é decidir mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de atitude. Como é que as pessoas nos vê? Como é que a igreja vê cada um de vocês? Dá uma olhada, olha o rostinho de cada um, dá uma olhadinha com o rostinho. Como é que as pessoas veem? Como é que você vê? Como é que você vê, seu irmão? Olha para mim, meu rosto. Como é que vocês veem? Pastor é bravo? Não sou bravo. Como é que a gente se vê? Como é que a gente consegue enxergar um outro? Vamos orar em nome de Jesus? Se você foi tocado pela palavra e realmente você quer tomar uma decisão,
Vem para o altar, vem para frente. Porque você precisa mudar de vida, eu preciso mudar de vida, nós precisamos mudar de vida.